mencionar aqui alguns, não é exaustivo, porque a Bíblia fala de muitos tipos, não é? Mas eu quero mencionar alguns para ilustrar o que eu estou dizendo. Por exemplo, aquela oração súbita, inesperada, não preparada, que nós fazemos quando nos vemos em situações surpresa, e nós então levantamos a nossa alma diante de Deus em emergência. Eu quero dar dois exemplos. Um eu já mencionei domingo passado, Neemias, servo de Deus, servindo na corte do rei, e de repente o rei percebe que ele está triste e pergunta: Neemias, o que é que está acontecendo? Por que é que você está triste? Neemias tinha acabado de receber notícia que o povo de Israel, lá no cativeiro, estava passando por necessidade. Ele tinha ali uma janela de alguns segundos, não é, para responder à pergunta do rei: o que é que está acontecendo, Neemias? Por que é que você está assim? Peça o que você quiser. Aí diz lá o texto que Neemias escreveu: então orei ao Deus do céu. A oração deve ter sido assim: Senhor, eu não estava esperando isso que o rei está dizendo. O que é que eu digo? O que é que eu faço? Me dá sabedoria, me dá as palavras corretas. Então, esse tipo de oração que a gente chama de impromptu, não é? É uma oração que é feita no momento, ela é muito comum na Bíblia. Há um outro caso no segundo livro de Samuel, capítulo 15, verso 31, Davi sendo expulso pelo seu próprio filho da cidade, saindo de Jerusalém, chorando e lamentando, e chegou alguém com a notícia pior ainda, dizendo: olha, lembra aquele conselheiro teu chamado Aitofel, em quem você confiava? Ele passou para o lado de Absalão. E ali, enquanto Davi estava saindo da cidade, orando, gemendo e chorando, ele levantou a voz para Deus e disse assim: Deus, transtorna o conselho de Aitofel. Transtorna o conselho desse homem, que ele diga coisas que confundam os meus inimigos. Uma oração que subiu de repente, num momento de crise, de dificuldade. E é por isso que essa oração, ela não é preparada, ela não é ensaiada, ela é completamente espontânea, ela brota do coração do crente diante das necessidades em que se encontra. Ela não precisa ser cumprida, ela pode ser curtinha, pode ser uma frase, e às vezes não precisa nem ser em palavras, pode ser em gemido. Como Davi no Salmo 5, versos 1 e 2, ele diz assim: Deus, ouve o meu gemido. Ele não está nem orando, ele não consegue nem articular as palavras, mas ele está gemendo. Toda mãe entende isso, não é? Quando vê o filho gemendo. O filho não precisa saber se expressar de forma estruturada, organizada, né? Ter um mestrado em literatura, uma frase elaborada, para que a mãe saiba o que ele está dizendo. Basta o menino gemer e a mãe já encosta, já sabe o que é que ele tem. Às vezes, né? Já sabe o que é que ele tem. As possibilidades são poucas: ou ele está com fome, ou ele está sujo, ou ele está com sono, ou ele está cansado, ou ele está com dor. Tem mais ou menos um limite, né, de possibilidades, mas basta o menino gemer, a mãe já encosta. Spurgeon disse uma certa vez que alguns mendigos, eles não precisam pedir, eles simplesmente se sentam com a plaquinha dizendo: estou com fome, e chove dinheiro. Então é esse tipo de oração que eu me refiro, em que nós simplesmente nos apresentamos diante de Deus na nossa necessidade, na nossa angústia, nós não sabemos o que dizer, nós não conseguimos fazer longas orações, e às vezes simplesmente só conseguimos gemer diante de Deus. É uma oração perfeitamente válida e está dentro das orações que a palavra de Deus nos recomenda. Em segundo lugar, em oposição, há aquela oração preparada, estruturada, para a qual nós planejamos um horário do dia e que nós fazemos regularmente, como por exemplo os judeus, que durante 3 vezes ao dia eles subiam ao templo para orar, e ali então havia toda uma oração elaborada. O material rabínico do século IV, preservado no Talmud, que é o livro sagrado dos judeus, ele contém vários modelos de oração que os judeus provavelmente usavam na época de Jesus e que era feita no templo quando eles subiam. Uma delas é o Yalamedeno Rabeno, que significa em hebraico que o nosso mestre nos ensine. E aí eles começavam uma invocação a Deus para que Deus desse iluminação na leitura da Bíblia. Era toda uma oração preparada. Isso também é um método válido de oração,
que o crente tenha uma estrutura, ele tem um momento durante o dia em que ele reserva para Deus e que naquele momento ele se dirige a Deus de maneira estruturada. E nós já temos um modelo, inclusive, que Jesus deixou. Ele disse: quando orardes, dizei, invocação, Pai nosso que estás nos céus. 3 petições: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. 3 pedidos referentes a Deus. Depois 3 pedidos referentes ao homem: pão, perdão e proteção. Pão nosso de cada dia nos dás hoje, perdoa as nossas dívidas e não nos deixe cair em tentação. Terminando com a declaração de confiança: pois teu o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. É uma oração muito bem estruturada que Jesus ensinou. Aquela oração então mostra que a gente se aproxima de Deus não somente com gemido, né? Assim, na força do momento, ou movido por uma circunstância difícil, mas que a gente deve separar um dia, a gente deve separar um horário durante o dia em que a gente possa sentar diante de Deus e de maneira clara, estruturada, preparada, apresentar diante dele as nossas orações, seguindo o modelo do Pai Nosso ou outro modelo que permita que a gente se aproxime de Deus de maneira organizada. Em terceiro lugar, a oração em secreto, para a qual o Senhor Jesus nos orienta em Mateus 6, de 5 a 6, combatendo a hipocrisia dos fariseus, porque os fariseus gostavam de orar em praça pública, diante dos homens, para serem considerados como santos. Jesus disse: você quando orar, você entra no seu quarto, tranca a porta e fala com seu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em segredo, ele haverá de te responder. É claro que Jesus não está dizendo que Deus só vai atender a oração em secreto, mas ele está recomendando a oração em secreto, em oposição à ostentação e à tentativa de parecermos piedosos aos homens, porque o que interessa na oração não é o que é que os homens vão pensar de mim, mas o meu Deus que está no céu e que está me ouvindo. Então, tirar um tempo para ficar sozinho com Deus é outra forma de oração que a Bíblia nos recomenda, e nós temos vários exemplos disso na Escritura, e o mais conhecido de todos é o próprio Senhor Jesus, que constantemente, mesmo no meio do ministério intenso que ele desenvolvia, ele se retirava, diz o texto lá nos Evangelhos, ele se retirava para lugares solitários e ali orava. Ele fazia isso constantemente. Mesmo pessoas casadas precisam de um tempo a sós com Deus. É bom orar com a mulher, é bom orar com os filhos, mas mesmo assim, nós como indivíduos precisamos de um tempo a sós com Deus, para conversar com Ele e derramar diante dele o nosso coração. Eu me lembro, eu anotei o exemplo de Jacó no val do Jaboque, quando ele estava voltando para a sua terra, na expectativa de encontrar com Esaú, seu irmão, que estava muito zangado com ele, e ele atravessa o val, um riacho chamado Jaboque, passa a família toda e ele fica ali sozinho, e a noite toda ele luta com Deus em oração. E ele prevaleceu diante de Deus, só estava ele e o Senhor naquele momento. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, de 9 a 10, temos o exemplo daquela mulher piedosa, Ana, que vai ao templo e ali, em secreto, ela fala nem em voz audível, entre ela e Deus, ela busca a Deus por um filho, a ponto do sacerdote Eli olhar de longe assim, ver a boca movendo, não ver som nenhum e pensar que ela está bêbada. Mas estava ela ali, entre ela e Deus, buscando a Deus por um filho, na sua angústia, clamando a Deus. Então, oração impromptu, que é aquela oração de emergência, que pode ser um gemido, a oração programada, elaborada, preparada, que nós gastamos tempo, que tem um modelo que a gente segue, ou então a oração em secreto, quando nós reservamos um tempo para estar sós com Deus e derramar diante dele o nosso coração, e também a oração pública, que é recomendada também pelo Senhor Jesus Cristo na Bíblia. Quando nós oramos como irmãos, como comunidade, nós nos ajuntamos para buscar a Deus em comunhão. O próprio Jesus prometeu estar presente em situações assim. Ele disse que se nós concordarmos com o que pedirmos e estivermos reunidos, ele até mencionou o número 2 ou 3 no nome dele, ele disse que estaria presente. O contexto é o exercício da disciplina na igreja, mas isso envolve
oração em conjunto, a igreja orando para que a disciplina seja exercitada da maneira correta, e não só a disciplina, todas as outras necessidades da igreja, elas podem ser levadas diante de Deus pela igreja toda, pelos irmãos em oração.